Oi, gente, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, agora nessa aula nós vamos começar a trabalhar com áreas de superfícies planas. Na verdade, vamos resgatar algumas ideias e avançar um pouco mais em outras, tá? Vamos verificar aqui algumas possibilidades a mais que nós temos, principalmente quando se trata de área de triângulos. Porém, pessoal, vou fazer aqui por blocos, vou fazer aqui bem quebradinho, bem simples. Tá bom, gente? Então, vou ser direto, bem direto ao assunto aqui, começando aqui com a área do retângulo e a unidade de área, tá? Então, área do retângulo. Pessoal, qual que é o objetivo de calcularmos uma área? O que consiste, né, o cálculo de áreas? Então, eu vou colocar um retângulo aqui, ó. E eu gostaria de colocar para vocês, ó, A, B, C, D. Eu gostaria de relembrar aqui um pequeno conceito, tá? O que consiste em calcularmos a área? A área é uma superfície, tá? Então, para trabalharmos com cálculo de áreas, nós precisamos adotar uma unidade de medida de comprimento. Então, existem várias unidades no nosso sistema métrico decimal. Temos o quilômetro, temos o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. São unidades básicas, tá? Então, o importante, eu já começo dizendo isso, sempre igualem as unidades de medida. Ou seja, sempre eu vou ter que trabalhar ou com um metro, ou com um centímetro, ou com um milímetro. Eu nunca vou trabalhar com duas unidades da mesma questão. Então, uma atenção especial que vocês devem tomar é justamente com as unidades. Porque pode acontecer de um lado vir em metro, o outro lado vir em centímetro, pronto, já é o suficiente para cometermos alguns erros, tá certo? Bom, mas antes disso, né, é claro que todo mundo já sabe que calcular a área de um retângulo é basicamente aqui, ó, fazer a base vezes a altura. Mas o que consiste, tecnicamente, fazermos o produto da base pela altura? Notem que eu estou quadriculando o meu retângulo, tá? E que cada quadradinho desse aqui vermelhinho, ó, corresponde a uma unidade de área, tá certo? Então, quando eu faço base, notem que em nossa base nós temos 6 retangulinhos. Então, a minha base é igual a 6 unidades. E na minha altura, que são as camadas, eu tenho 4 retangulinhos. 4 unidades. Então, se eu pegar por camada, ó, em cada camada, isso daqui é uma camada. Eu tenho 6 quadradinhos, 6 unidades. Tá? Mais 6 unidades na segunda camada, mais 6. Ou seja, eu tenho 4 camadas de 6 quadradinhos. Por isso, pessoal, que nós fazemos aqui no cálculo da área do retângulo ABCD, 4 vezes 6, que é igual a 24 unidades quadráticas. Simples. Ou seja, resumidamente, para calcularmos a área de um retângulo de base B e altura H, basta fazermos B vezes H. Tá? Então, só tomar alguns cuidados, né? Do tipo não dividir por 2, alguma coisa do tipo. Tá bom? Simples, simples, simples. É claro que nenhuma questão vai pedir para vocês calcular a área de um retângulo de lado 5 por 3. Tá? Então, a gente depende de outros conceitos também, que vamos ver alguns e outros vocês já viram ao longo desses últimos anos e tudo mais. Beleza, gente? Então, dando sequência, depois nós temos aqui a área do quadrado. A área do quadrado, da mesma forma que nós trabalhamos aqui no retângulo, o processo é muito parecido, só que o quadrado, pessoal, é um quadrilátero que também é retângulo. Opa, passei um ali. Que também é retângulo. Só que ele possui o quê? Todos os lados de mesma medida, todos os lados iguais. A, B, C, D.
Então, a ideia é basicamente a mesma, só que aqui eu tenho, ó, quadrado, ele também é retângulo, tá? Lado L. Portanto, nesse caso, a área do quadrado ABCD é igual a L vezes L. Só que como os lados são iguais, eu também faço base vezes a altura. Porém, como os lados são iguais, ó, podemos simplesmente colocar como L ao quadrado. Ou seja, teríamos aqui L ao quadrado. Simples, né? Lado ao quadrado. Bom, e na sequência, já vou falar também do paralelogramo. O paralelogramo. Paralelogramo, pessoal, é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, ou seja, os lados opostos são paralelos. Então, aqui eu tenho um paralelogramo ABCD. E aí, para demonstrarmos essa área, a gente utiliza o quê? Posso utilizar o recurso da decomposição. Por exemplo, se eu repartir esse meu paralelogramo aqui, ó, onde eu estou fazendo esse tracejadinho vermelho, notem que nós vamos ter um triângulo retângulo, isso daqui equivale à altura dele, tá? Mas nós vamos ter um triângulo retângulo de base 1, 2, 3 e altura 1, 2, 3. Notem que se eu retirar esse retângulo aqui, ele pode ser recolocado aqui nessa parte da figura. Ou seja, nós vamos ter o mesmo retângulo. Então, por reconstrução de figuras, eu consigo demonstrar o seguinte. Olha lá, como esse triangulinho que saiu daqui encaixou exatamente aqui, agora o que nós temos, na verdade, é um novo retângulo, que é esse que eu estou contornando em preto, em que a base dele é a mesma base do paralelogramo. Porque esse pedacinho que saiu daqui, ele ficou compensado aqui, do outro lado. Tá certo? Então, eu tenho nele uma base B e uma altura H. Então, para calcular a área de um paralelogramo, eu faço o mesmo procedimento que a área de um retângulo. Ou seja, base vezes altura. Só toma cuidado porque eu tenho que a altura é a distância entre lados paralelos. Então, ela tem que vir na perpendicular. O que acontece aqui, gente, uns erros do tipo, quando o paralelogramo tem esse formato, ele está invertido, o procedimento é o mesmo. Só que se eu considerar aqui embaixo como base, A, B, C, D. Então, a D é a minha base. A altura, gente, ela tem que vir lá do vértice B, por exemplo, perpendicularmente ao prolongamento da nossa base. Então, isso daqui é nossa altura. Ó. Seria essa distância. Isso é altura. Ok? Então, simples de tudo também. Qualquer lado pode ser base. Tá? Se eu considerar esse outro lado aqui dele como base, ó, vou colocar base 2. A altura relativa a ela seria essa aqui, ó. H2. Tá? E na base 1, eu vou ter o H1. Ou aqui fora, tanto faz. Você pode pegar externamente ou internamente. Simples, simples, simples de tudo. Tá, gente? Então, aí nós temos as áreas dos retângulos, quadrados e paralelogramos. Na sequência, eu vou dar uma geral, que aí começa a entrar alguma coisa diferente, um pouco mais diferenciado, em relação às áreas de triângulos.
alguns casos particulares, alguma coisinha assim mais específica, que é bem legal e é importante vocês saberem. Beleza, gente? Então, um beijo, até o próximo. Valeu!